a partir dessa introdução que nós acabamos de ver da disciplina aí, o cenário, o cronograma, nós vamos dar sequência ao nosso plano de ensino e hoje vocês vão estudar um pouco sobre fundamentos e manipulação de arquivos. Essa matéria ela é essencial na computação, por quê? Porque qualquer programador, qualquer programa precisa gravar ou ler informações. Lembrem-se, um algoritmo, ele recebe informações de entrada e ele provê alguma coisa de saída, tá? Como que você pode registrar tanto receber as informações de entrada ou gravar as informações de saída? Por meio de arquivo, é uma das possibilidades. Todo sistema tem um, entre aspas, banco de dados. Vocês já ouviram falar essa palavra, banco de dados? O que é um banco de dados? Banco de dados nada mais é do que um sistema, um software que gerencia um conjunto de arquivos e permite eu gravar informações e ler informações. Tá? Então, se você pega o WhatsApp tem um banco de dados que funciona no celular de vocês aí. Seja iOS, seja Android, vocês gravam os arquivos, as conversas, as mídias, tudo, configuração, o próprio arquivo do WhatsApp, eles são arquivos. E esses arquivos são abertos, são lidos, são escritos, gravados, fechados, por meio de funções. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar hoje na linguagem C. Ok? Então, o que nós vamos ver hoje? O conceito de arquivos, para que serve, por que é importante, etc. Algumas técnicas aí para manipulação de arquivos textos e binários. Existe uma diferença, e eu vou explicar durante a aula para vocês, a diferença de arquivo texto e um arquivo binário. O que nós vamos ver para cada um desses tipos de dados? Principalmente, pessoal, o nosso foco da aula hoje é arquivo texto. Mas tudo que eu falar para vocês em arquivo texto, basicamente se aplica a arquivo binário, porém eu trabalho com outras funções, com outras sintaxes. Tá? A semântica é a mesma. Então vamos lá. Nós vamos aprender a abertura de arquivo, o modo de abertura, né? Existem vários modos. Eu posso abrir um arquivo só para ler o conteúdo dele. Eu posso abrir um arquivo só para gravar conteúdo nesse arquivo. Eu posso abrir um arquivo para ler e gravar. Tá? Então tem várias abordagens aí, vários modos de abertura. Nós vamos trabalhar com escrita e leitura em arquivos. Eu vou disponibilizar alguns códigos para vocês e vou executar esses códigos, vou explicar esses códigos, e é importante que vocês entendam. Por quê? Porque é muito simples trabalhar com arquivo. É vocês pegarem a loja, entenderem a sintaxe, a semântica de como funciona, copiar e colar, alterando aí o código em função do programa de vocês. Inclusive, o trabalho final exige que vocês trabalhem com arquivos, tá? E, por fim, alguns exercícios aí que nós podemos resolver e tal, e vão estar disponíveis. Lembrando que não tem uma lista específica para arquivo. Então, nós acabamos na lista 4 e vocês devem continuar finalizando até a lista 4. Então, vamos lá. Pessoal, um arquivo, ele pode estar associado a qualquer dispositivo de entrada e saída do computador, como, por exemplo, uma impressora, um teclado, um disco, um pendrive, um HD. Tudo que você imaginar, nós podemos ter arquivos associados a esses dispositivos. Tá? Por exemplo, quando eu digito do teclado, estou digitando alguma coisa no teclado, eu capturo isso na linguagem de programação por meio de um ponteiro com um arquivo lá, específico. STDIN, se vocês... Alguns talvez se recordem, né? STDIN significa Standard Input. É um arquivo especial ali que lê o que você digita e tal, captura as teclas do teclado, né? O que você pressiona no teclado. Existem outros tipos de arquivo também. Então, para a gente ter acesso aos dados de um arquivo no disco rígido, por exemplo, é necessário a definição de um ponteiro especial do tipo file, tudo maiúsculo. Tem que escrever desse jeito. F-I-L-E maiúsculo. E aqui nós temos a definição de como eu acesso um arquivo do tipo file. ARQ é o nome da variável. Tá? Pode ser qualquer nome que vocês queiram dar. O asterisco significa ponteiro ou aponta para. E file é o arquivo especial. É o tipo de dado especial que representa um arquivo no disco rígido. Tá? Então, nós vamos usar essa declaração para poder acessar arquivos no HD, arquivos no seu disco do computador. Quais são as funções para manipulação de arquivos? Existem inúmeras. Aqui tem algumas.
aqui nessa imagem. E nós vamos trabalhar com as funções que tem a setinha vermelha ali, tá? Quais são os nomes dessas funções e para que ele serve? Basicamente, o nome da função já diz o que ela faz. Por exemplo, fopen. Observem que todos começam com F. Por quê? Funções para manipulação de arquivo, file, F. Ok? Então, fopen seria file open, abrir arquivo. É uma função, né, cujo objetivo dela é abrir um arquivo para eu ler ou para gravar, tanto faz. Fclose, fechar arquivo, né? Fputc, o que é isso? É uma função para jogar, para salvar, para escrever um caractere em arquivo. Por isso tem o Czinho ali, ó. Putc, puxar, ok? FgetC é o contrário. Eu quero ler um caractere do arquivo. É a função que permite eu ler e abrir um arquivo texto, por exemplo, e lá e ler uma letra, ler um número, e assim por diante. Fprintf e fscanf. Essas duas funções são equivalentes ao printf que vocês conhecem. Por exemplo, hoje vocês trabalham com printf. E printf faz o quê? Escreve na tela do computador. Tudo que você escreve na tela, do mesmo modo, a mesma sintaxe, se nós mudarmos o nome da função e colocarmos f na frente, fprintf, e indicarmos qual é o arquivo onde eu quero salvar, tudo que apareceria na tela vai para o arquivo. Vai ser salvo em arquivo no seu HD, no seu disco aí do computador. E fscanf é o contrário da scanf. Ao contrário, não. É o equivalente da scanf. Ou seja, ao invés de você ler do teclado, você lê informações de arquivos digitais, ok? Então, nós vamos trabalhar principalmente aí com essas duas funções. Aí tem outras aí importantes, fseek, né? Fseek representa o cursor em um arquivo. Vou explicar para vocês depois isso. Rewind também manipula o cursor no arquivo, né? Reposiciona ele no início do arquivo. Outra função importante, fEndOfFile, FEOF. O que é a função FEOF? A função FEOF, pessoal, ela retorna verdade se você está lendo um arquivo e chegou no final dele. Tá? Então, FEOF, File End of File, significa, ela retorna uma informação dizendo se chegou ou não ao fim do arquivo. Aí você não pode ler mais. Aí você tem que voltar lá no início, se quiser ler ou fechar o arquivo, ou parar a leitura, né? E por fim, as duas últimas aqui embaixo, que eu não vou entrar em detalhes, mas vou dar código para vocês, vou fornecer um código que mostra exemplos disso, de utilizá-las, são as funções fread e fwrite. Essas duas funções permitem a leitura, fread, de leitura, e a escrita, fwrite, de dados binários em arquivo. Na verdade, escrita de dados em arquivos de modo binário. Tá? Então, se você pega, vou dar um exemplo, pega um vetor de pessoas, ou um vetor de inteiros. Eu gravo um vetor de pessoas ou um vetor de inteiros com uma linha só inteiro no arquivo. Se eu abrir esse arquivo e for ver a olho nu o que tem lá dentro, eu não vou entender. Porque esse arquivo ele vai estar armazenado no formato binário. E o formato binário só o computador entende. Tá? Então, a gente não consegue ler. Porém, eu vou deixar exemplos para vocês e nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos, beleza? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Rodney, sobre o grupo, verifica os grupos que têm menos de 5 elementos e conversa com alguma das pessoas, tá? Lembrando que a definição do trabalho dos grupos está aqui no SIGA, para quem chegou depois. Então, aqui tem os nomes dos integrantes. Pode grupo de até 5 pessoas. O grupo 1 tem 2. O grupo 3 não tem ninguém. O grupo 4 e 3 e 2, eu acho que está completo. Verifiquem aí, tá? Vocês podem criar um novo grupo. Se vocês se juntem aí, quem está sem grupo, podem criar, por exemplo, no grupo 3, que não tem integrante até o momento. Voltando, então, aqui à aula, pessoal. Essas funções aqui, não existem só essas, tá? Eu estou apresentando as básicas para vocês. Então, essas funções nós vamos utilizar daqui a pouco. Então, já saibam para que elas servem. Então, vamos lá. Para começar a manipular arquivo, nós precisamos... A primeira coisa que deve ser feita é abrir o arquivo.
Para eu abrir um arquivo, eu tenho que ter uma variável que me represente esse arquivo, que permita eu acessar esse arquivo lá no disco do seu computador, lá no seu pendrive, por exemplo, tá? No nosso HD. Então, como é que a gente abre um arquivo? Primeira coisa, a função que abre o arquivo é fopen, eu já falei para vocês. E a função fopen, ela recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome do arquivo. E o segundo parâmetro é o modo de abertura. Então, vamos lá. Observem este exemplo aqui, ó. PA é uma variável que aponta para um arquivo do tipo file. Tá? Um ponteiro do tipo file. PA é um ponteiro do tipo file. Imaginem assim. Então, PA é ponteiro para file. Beleza. PA é a variável que permite eu acessar e jogar informações no arquivo lá no meu disco ou ler informações de um arquivo que exista no disco. Então, a primeira coisa que tem que fazer é abrir o arquivo. Como? PA recebe o resultado da função, o retorno da função, que nós vimos na aula passada, o que é função, o que é retorno e tudo mais, da função fopen. Primeiro argumento aqui, se vocês verem entre aspas, é uma string que diz o nome do arquivo, arquivo.txt. Poderia ser dados.txt, ws.doc, qualquer coisa, tá? Mas geralmente a extensão do arquivo, nós associamos a extensão do arquivo com o tipo de conteúdo que ela representa. Por exemplo, arquivo.pdf, vocês sabem o que é um PDF. E a extensão é .pdf para indicar que aquele arquivo guarda um documento de formato portável, certo? Arquivo.doc, nós sabemos por conversão padrão que é um documento, por exemplo, do Word, docx do Word, né? Arquivo TXT, por padrão eu sei que é arquivo texto, só texto que vai lá dentro, ok? Então o nome desse arquivo aqui que eu estou abrindo e indicando por PA é arquivo.txt. E o W significa abra o arquivo para write, para escrever no arquivo. Eu quero abrir um arquivo para jogar conteúdo lá dentro, tá? E aí é o seguinte, pode ocorrer algum problema, não tem espaço em disco, esse arquivo já existe, não posso abrir outro. Se ocorrer qualquer problema, eu tenho esse if aqui, ó. If, se o ponteiro para o arquivo for igual a null, ou seja, a função fopen ela retorna null caso ocorra algum problema na hora de abrir o arquivo. Então, se isso for igual a null, significa que eu tive problema na abertura do arquivo, e eu estou dizendo o seguinte, ó, o arquivo não pode ser aberto, termine meu programa. Returne 1. Por que 1? Porque lá no programa principal tem um return 0. Quando eu retorno 0 no programa principal, significa que meu programa executou sem nenhum problema. Se eu retorno qualquer valor diferente disso, significa que meu programa deu algum problema. E nesse caso, 1 significa, se foi 1, eu tive erro na abertura de arquivo. Beleza? Então, isso aqui é padrão, gente, para você declarar e abrir um arquivo, qualquer arquivo no computador. Na linguagem C, né? Linguagem Python é diferente, por exemplo, linguagem Java é diferente, Fortran é diferente, assim por diante. Quais são os modos de abertura? Existem inúmeros. Vocês vão usar no trabalho um deles, tá? Mas eu vou mostrar vários para vocês aqui. Vocês vão ver nos nossos exercícios, nossos códigos aí e exemplos que podemos usar vários deles. Bom, primeiro, qual que é? R. O modo de abertura sendo R, você abre um arquivo para ler. Para ler o conteúdo dele. Um arquivo no modo read, leitura, ok? O arquivo deve existir ou um erro vai ocorrer. O arquivo tem que existir. Se ele não existir, vai dar um erro, você não consegue abrir um arquivo que não existe. Eu quero abrir o arquivo .txt e ele não existe no meu diretório. Eu não consigo abrir ele. O W significa crie um arquivo vazio para a escrita. Caso o arquivo com o mesmo nome exista, seu conteúdo é apagado. Ou seja, eu posso ter um arquivo com um monte de dados lá dentro. Se eu abrir um arquivo com W, ele vai apagar o que tem e eu vou jogar outros dados. Vai sobrepor, ok? Eu abro um arquivo para append, adicionar ao final, ok? Então, você abre um arquivo e consegue escrever, adicionar texto ao final desse arquivo, caso ele tenha alguma informação já armazenada. Ele não apaga o conteúdo, o arquivo que você tem. Se tiver o mesmo arquivo com o mesmo nome, ele não apaga, então, o conteúdo. R+, abre um arquivo para ler e escrever. Você pode tanto ler o conteúdo do arquivo, caso ele exista, ou você pode escrever conteúdo nele, ok? O arquivo deve existir ou um erro vai ocorrer. Beleza?
W+, é bastante utilizado. Você cria um arquivo vazio para leitura e escrita. Se um arquivo com o mesmo nome existe, o conteúdo é apagado. E o A+ significa, você abre um arquivo para leitura e adição de conteúdo nesse arquivo. Isso aqui pode ser usado como um banco de dados, vamos dizer assim. Imagina que você tem lá uma lista de contatos. Cada vez que eu rodo o meu programinha, eu abro esse arquivo. Se ele existe, eu carrego os contatos para um vetor na memória. Se esse arquivo não existe, beleza, eu não carrego os contatos. Mas daí eu cadastrei um novo contato, eu vou lá nesse arquivo e salvo. Cadastrei um novo contato, vou lá nesse arquivo e adiciono ao final. Salvo mais um contato. Então eu vou usar o A+. Beleza? Nós vamos exemplos com isso aí, pessoal. Então, existem várias maneiras de abrir arquivo para leitura e escrita. Todos esses arquivos aqui, essas aberturas que eu falei para vocês até agora, são para arquivos texto. Ai, professor, eu não sei o que é arquivo texto. Então tá. Se você não sabe o que é arquivo texto, olhem aqui, por favor. Vou criar uma pastinha aqui, ó, chamada teste. Vou entrar dentro da pasta teste. Só que antes eu vou criar aqui, ó, um arquivo, um documento de... Vamos fazer o seguinte, pessoal, mais fácil. Eu vou pegar aqui, ó, um PDF. Ó, aqui tem um PDF, tá vendo? Aqui tem um PDF, é um arquivo PDF, é um agendamento da vacina aqui e tal. Olha só. Vocês sabem o que é um arquivo PDF. Professor, como que eu sei que é PDF? Tem uma extensão aqui, ó, .pdf. Se eu vier aqui modificar essa extensão para .doc, o meu Word, o meu sistema operacional, Word não, desculpa, o Linux ou Windows, eles sabem que .doc abre com Word, ó. Eu vim aqui e só mudei para .doc. Vai mudar até o formato do arquivo. Agora ele é Word. Só que se eu for abrir esse arquivo aqui com Word, vai dar problema. Olha o problema que vai acontecer. Olha lá. Eu estou tentando abrir com Word um arquivo PDF. O Word não sabe o algoritmo para abrir um arquivo PDF. Vai dar erro, vai ficar tudo zoado, ó. Esse é o meu PDF, ó. Tá vendo? Você não entende nada. Por quê? Porque o PDF é um arquivo binário. O PDF, ele é um arquivo binário. Então, vamos só voltar aqui. Olha lá. .pdf, beleza. Se eu abrir ele com Adobe Reader, o Adobe Reader sabe ler o arquivo PDF. Agora, se eu abrir esse PDF com um bloco de notas, eu estou em um Notepad aqui. É um bloco de notas, tá, pessoal? Que eu uso para programar e tal. Então, olha só. Abri com o Notepad. Olha o que tem dentro aqui. Vocês conseguem ler isso aqui, ó? Não. Por quê? Porque esse arquivo é binário. Esse arquivo só o computador entende. Na verdade, só o computador que tenha o software do Adobe Reader, que saiba ler arquivo PDF, vai conseguir entender. Então, se eu clicar direto aqui, ó, o computador abriu com visualizador de PDFs. Beleza, funciona. Certo? Então, PDF é um arquivo binário. O .doc do Word é um arquivo binário. MP3 é arquivo binário. DocX, XLS, são arquivos binários. O que é um arquivo texto, pessoal? Um arquivo texto eu vim aqui, ó, botão direito, novo, documento. Cadê? Documento de texto aqui, ó. Pá. Então, ó, criei um documento, ó, arquivo. Arquivo.txt, o mesmo nome que eu tinha definido lá. Então, ó, se eu abrir esse arquivo aqui com o meu bloco de notas, abrir, eu posso vir aqui editar o texto dentro dele. Vou salvar isso aqui, ó, salvei. Então, ó, eu vim aqui, eu consigo abrir, ó, tem esse texto aqui. Eu posso formatar esse texto, escrever um código aqui dentro, tá? Então, esse é um documento texto. O próprio arquivo .c é do formato texto. É um arquivo texto. Então, olha só. Essa é a diferença de arquivo texto e arquivo binário. O arquivo binário, ele é aberto por programas específicos. E o arquivo texto, ele é aberto por qualquer editor texto comum e eu consigo visualizar corretamente o conteúdo dele. Ok? Ficou clara a diferença de um arquivo texto para um arquivo binário? Se vocês pegarem aqui, ó, vamos lá, vou dar outro exemplo aqui para vocês. Dois testes. Vou dar outro exemplo, ó. Esse documento .xls aqui, ó. O meu XLS é uma planilha. Vou abrir aqui a planilha. É aquela planilha que eu tenho das aulas de vocês. Se eu abrir esse XLS com o bloco de notas, olha o que vai aparecer. Ó, é o mesmo arquivo, ó.
.xls. Eu não entendo, porque o XLS é binário. Beleza? Então saibam, qualquer arquivo diferente de TXT, geralmente é binário. Tá? Embora nós podemos enganar o sistema operacional e dizer que esse TXT aqui, ó, é PDF, o que é uma mentira, né? Mas, ó, ficou com símbolo de PDF. Eu vou abrir e vai dar erro, olha lá. Ó. Deu erro, ó. O Adobe Reader não sabe ler esse arquivo PDF, porque ele não é PDF de verdade. Ele é um arquivo TXT, arquivo texto. Beleza? Bom, pessoal, de posse desse conceito, acredito que a maioria já sabia aí, né? Mas se não sabia, nós relembramos. Beleza, Rodney, você vai entrar no 3, me manda um e-mail só, beleza? Aí depois para eu não esquecer de adicionar você no grupo 3. De qualquer maneira, eu vou adicionar você no grupo 3 já aqui. Aqui, ó, Rodney, né? Rodney Batista, grupo 2, grupo 3. Pessoal, se alguém mais quiser entrar no grupo com o Rodney que está sem grupo, boa, só me avisa, tá? Então, já coloquei aqui Rodney Batista no grupo 3. Depois eu atualizo lá no site, Rodney. Então, pessoal, relembrando aqui, né? Perdão. Isso, Rodney, o próximo que quiser entrar aí, entra no grupo 3, tá, pessoal? Beleza. Então, pessoal, agora que vocês sabem o que é um arquivo texto e o que são arquivos binários, que podem ter diferentes extensões, inúmeras extensões. Um vídeo do YouTube é um arquivo binário. Você não entende, só o processador do vídeo que vai conseguir decodificar esse vídeo e mostrar o vídeo para vocês. Tá? A partir desse conceito, nós podemos gravar, criar e ler, gravar, alterar, modificar arquivos textos ou binários. Tanto faz. Vocês que definem isso como programador. Nós vamos ver na disciplina aqui, principalmente, o quê? Rapaz, eu perdi minha aula aqui. Perdão. Cadê a aula daqui? Caramba, cadê a aula? Aqui. Achei. Nós vamos trabalhar aqui na disciplina, principalmente arquivo texto. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam o conteúdo dentro do arquivo texto. Se eu colocar o arquivo binário, vocês não vão ver o conteúdo dentro do arquivo binário. Tá? Então, vamos lá. Bom, para abrir arquivo texto, você define aqui no módulo, né? Ou R, ou W, A, R+, W, W+, A+. Agora, se eu quero trabalhar com arquivos binários, eu abro o arquivo e no parâmetro onde eu especifico o modo, eu adiciono a letra B depois. Eu uso qualquer uma das opções anteriores que nós vimos e nós colocamos um Bzinho depois. Por exemplo, RB. Eu estou abrindo um arquivo para leitura, ele deve existir o arquivo, de modo binário. Eu abro um arquivo binário para leitura. E aí eu posso mostrar na tela. Ah, professor, se eu abrir um arquivo binário para leitura, quando eu for mostrar na tela, vai ser binário na tela? Não. Aí você consegue visualizar no formato decimal que a gente conhece. Compreensível para o ser humano, vamos dizer assim. Tá? Quando você manda gravar no arquivo binário, você manda, por exemplo, um vetor lá com 10 números. Eu pego esses 10 números e salvo no arquivo binário. Se eu abrir esse arquivo binário, eu não entendo. Agora, se eu ler esse arquivo binário do mesmo modo que eu gravei, eu vou conseguir entender. Ok? Então, vamos lá. O WB significa eu abro um arquivo binário para escrita, write binary, né? Escrever em arquivo binário, e assim por diante. Então, aqui tem exemplo do WB, tem o AB, que é append binário, né? Adicionar ao final num conteúdo binário, e assim por diante, pessoal. Então, assim, esses são os modos de abertura para arquivos texto e arquivos binários. Tá? O fechamento do arquivo, bom, todo arquivo que você abre com a função fopen, você precisa, obrigatoriamente, fechar ele antes do programa terminar com a função fclose. Ok? Isso é obrigatório. Senão, os dados que estão na cache lá do arquivo não são salvos, né? São persistidos, armazenados no arquivo. Outra função que vocês vão usar e vão ver é uma função que ela me retorna uma informação que indica se a leitura do meu arquivo chegou ao final ou não, que é a função FEOF. File, end of file, final de arquivo.
Tá? É a tradução do end of file, EOF aí. Então, pessoal, o que essa função retorna para quem chama ela? Basicamente, eu vou colocar ela dentro de um while. Enquanto o resultado dessa função for igual a 0, eu posso ir lendo as linhas do arquivo. Vou lendo as linhas, vou lendo. Chegou no valor diferente de 0? Para. Acabou o arquivo, você não consegue ler mais. Então, esse é o objetivo da função. Imaginem o seguinte, ó. Eu tenho esse arquivo aqui. Vamos criar um arquivo aqui, ó. Não, eu tenho um arquivo aqui, perdão. Vou abrir esse arquivo aqui, ó. Eu tenho 4 linhas dentro dele. Então, eu posso ler a primeira linha. O meu cursor está aqui, piscando, ó. Aí, meu cursor vem para a segunda linha. Eu leio toda a segunda linha. Vem para a terceira linha, eu leio a terceira linha. Vem para a quarta linha. Acabou meu arquivo. Daqui para baixo, ó, não tem mais como eu descer. Quando o cursor chegou aqui, ó, bem aqui onde eu estou mostrando, a minha função end-of-file, ela retorna um valor diferente de 0. Aí eu cheguei ao final do arquivo. É só isso que ela faz. Tá? Por que isso é útil? Quando eu quero ler todo o arquivo. Então, assim, já gravem que no Windows, o caractere especial de final de arquivo é o Ctrl+Z. Imaginem que aqui, ó, vai ter um Ctrl+Z. Vocês não veem isso, mas existe, tá? Existe, vocês não estão vendo. Mas existe um arquivo aqui, um Ctrl+Z, e se for no Linux é Ctrl+D, se não me engano. É isso. Ok? Saibam disso. São conceitos aí. E a função end-of-file usa esses caracteres para identificar o fim de arquivo ou não, tá? Agora, vamos falar rapidinho das funções fgetC e fputC, que são para arquivos texto. Todas essas funções aqui, elas manipulam arquivos texto, tá? fgetC, ela lê um caractere do arquivo texto. Imagina o seguinte, eu quero ler o E aqui, ó. Eu vou usar o fgetC no arquivo, vai ler o primeiro caractere. Se eu chamar de novo a função, ele vai ler o segundo. Se eu chamar pela terceira vez a função, ela vai ler o terceiro. Caractere por caractere. Beleza? fputC, ela escreve, ela joga, ela armazena determinado caractere num arquivo. Tá? Então, se eu quiser escrever a letra A aqui, ó, imagine que eu estou no meu editor de texto e quando eu digito a letra A, eu estou fazendo um fputC do caractere A no arquivo chamado arquivo.txt. Beleza? Se eu quiser escrever cadeias de caracteres ou string em arquivos, eu vou usar fgetS e fputS de string. Observe que o que muda dessas funções para de cima é o C aqui de caractere e o S de string, que é um conjunto de caracteres. Ok? E a função que vocês mais vão utilizar, principalmente nos trabalhos e daqui para frente, é essa aqui, ó. fscanf e fprintf. Professor, eu não sei como usar isso. Calma. Se você sabe usar printf para escrever na tela do computador e você sabe usar o scanf, que é para ler dados do teclado do computador, você sabe usar essas funções. Tá? E nós vamos trabalhar com elas daqui a pouquinho, ok? Mas basicamente, fscanf, ela lê alguma informação, algum texto, algum valor do arquivo para a variável var, e a função fprintf, ela escreve no arquivo determinado texto ou conteúdo que esteja dentro da variável var, ok? Rapaz, professor, tá ficando muito difícil, não estou entendendo nada. Calma, calma, nós vamos ver um código e você vai entender fácil, fácil. Aposto, vamos apostar? Então, olha só, além de trabalhar com arquivo texto, que é o que a gente mais vai trabalhar na aula, que são essas funções aí, nós podemos trabalhar com arquivos binários, tá? E o arquivo binário permite a escrita de blocos de bytes em um arquivo. Por exemplo, vocês sabem que um vetor é um conjunto de bytes na memória. Eu posso pegar todo esse conjunto de bytes da memória e jogar diretamente no arquivo. Pá! Joguei no arquivo, um arquivo binário. Eu, posteriormente, se abrir esse arquivo com um bloco de notas, eu não vou entender. Mas se eu abrir esse arquivo utilizando o mesmo padrão que eu joguei os arquivos para ler esses arquivos, mesma formatação, nós conseguimos recuperar esse conteúdo binário e exibir ele na tela do nosso programa e fazer cálculo e etc. Então, são duas funções para manipularmos arquivos binários. Fread, para ler,
um bloco de ler de um arquivo, né, um bloco de uma quantidade específica de bytes de um arquivo, e a função fwrite. A função fwrite ela faz a escrita da variável buffer com count blocos de tamanho total no arquivo fp. Então, o que acontece, pessoal? Eu vou mostrar exemplo disso aqui para vocês daqui a pouco, tá? Mas saibam que essas duas funções são para manipular arquivos texto e binário. Esses parâmetros aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês com um exemplo, tá? Mas é basicamente o que está escrito aqui nessa apresentação, né? Por exemplo, a função fread faz a leitura da variável buff dos count blocos de tamanho com num bytes, né? Tamanho num bytes, do arquivo FP. Ela lê do arquivo FT para dentro de buffer o conteúdo. E a função fwrite, ela escreve, né, do buffer para dentro do arquivo FP. Basicamente, o buffer tem num bytes, que é o tamanho dele. Então vamos lá. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, até agora é a parte conceitual, tá? Acabou a parte conceitual, agora vem a parte legal, a parte prática, a parte onde eu vou disponibilizar o código. Antes disso, eu gostaria de ver se alguém tem alguma dúvida, pergunta. Não, aqui no chat. Se quiserem fazer se quiserem fazer via celular, via mensagem, via microfone, podem fazer pergunta também, ok? Então vamos lá. Código, então. Vocês têm disponível aqui no SIGA, ó. Olhem no SIGA de vocês, está lá, ó, código-fonte de manipulação de arquivos. Eu vou baixar daqui. Quando vocês baixarem esse arquivo, vai vir um arquivo compactado. Esse arquivo compactado, eu vou vir aqui, ó, teste, vou colar aqui, ó. Gente, ó, arquivo.zip é binário ou não? É um arquivo binário, ó. Se eu abrir esse arquivo.zip com um bloco de notas, olha o que tem dentro. Opa, ó, arquivos temperaturas.txt, mas você não entende o conteúdo. Agora eu vou descompactar esse arquivo binário. Botão direito, extrair aqui, ó. Olha o que vai ter. A pasta arquivos e dentro tem diversos códigos fontes que eu disponibilizei aí para vocês, tá? Então, olha só, nós vamos trabalhar com esses arquivos aqui, ó. Esses 6 códigos fontes aqui são esses aqui, ó. São esses aqui, tá? Eu vou explicar eles para vocês agora. Então, vamos lá. Os 2 primeiros são os mais simples. O que eles fazem? Eles gravam e eles leem letras no arquivo. O número 1, ele gravar e ler char.c, ele faz a leitura e escrita de caractere em arquivo texto. O 2, gravar e ler string.c, ele faz a leitura e escrita de string em arquivo texto. Aí, professor, não estou entendendo. Para você entender, nós vamos fazer o seguinte. Esse código está disponível para vocês. Eu vou executar no meu próprio computador, tá, pessoal? Depois dá para executar lá no Replit normal, tá? Então, ó, vamos pegar o primeiro lá, ó, gravar e ler string.c. Enter. Vai abrir meu code blocks aqui, meu editor de código fonte C. Está abrindo, demorou, está abrindo. Beleza. Ó, pessoal, o código desses arquivos aí, pessoal, está tudo aqui no próprio slide, ó. No próprio slide tem o gravar e ler char, gravar e ler string, gravar temperaturas, ler arquivos de temperaturas, gravar binário e ler binário. Tá tudo aqui o código, tá? Então, olha só. Esse código aqui, o que ele faz? Eu não vou falar agora o que ele faz. Só observem o que eu vou executar aqui, ó. Então, olha só, aqui tem meu código. Espero que vocês estejam acompanhando aí. Eu vou deixar aberto aqui do lado esquerdo essa tela aqui, ó. Para vocês visualizarem aí. Então, olha lá. Aqui é minha pastinha. Eu acabei de abrir esse arquivo aqui, ó. Não, perdão, esse. Gravar e ler... O string, eu abri errado. Gravar e ler char, tá lá. Abri esse arquivo aqui. Quando eu compilá-lo, vou compilar esse arquivo, ó, vai aparecer o arquivo compilado aqui, o ponto objeto, olha lá.
Opa, apareceu aqui, ó. Gravar e ler char.exe e o objeto. Esse aqui eu posso apagar. Se eu der um enter nesse arquivo aqui, vai executar esse programa. Eu vou executar o programa de dentro do editor aqui, para vocês acompanharem. Olha lá, executei. Tá lá. Opa. O que esse programa está esperando? Esperando digitar texto. Por exemplo, olá, mundo. Estou começando a entender como gravar informações do meu programa em arquivo no computador. Estou muito feliz por isso. E agora vou finalizar esse arquivo texto. Então, olha lá. Agora vou finalizar esse arquivo texto. Ponto. Então, é o seguinte. Para finalizar aqui, eu aperto Ctrl Z e dou Enter. Ctrl Z do Windows que eu falei para vocês. Quando eu apertei o Ctrl Z, eu chego no final do arquivo. E aí o que aconteceu? Olha lá. Escrita finalizada em tela e gravada. Conteúdo do arquivo write read file char.txt. Pessoal, vocês perceberam que foi criado um novo arquivo aqui ó, na minha pasta? Write read file char.txt. E aí o que o programa fez? Ele leu tudo isso aqui, letra por letra, caractere por caractere, e jogou no arquivo, e criou esse arquivo. E depois abriu esse próprio arquivo e mostrou na tela de novo. E aí ele finaliza. Ó. Terminou o programa. Olha esse arquivo, o que tem dentro. Faltou aqui um caractere, né? Olá, mundo. Mas olha, tudo que eu digitei está no arquivo texto. Ele salvou no arquivo texto todas as informações. Professor, não estou acreditando. Então, eu vou apagar as informações, vou salvar esse arquivo, vou fechar aqui, ó. Vou apagar esse arquivo, pessoal. Deletei. Eu vou rodar agora só o executável aqui, ó. O que o programa está falando? É para eu digitar o texto, por exemplo. Tudo maiúsculo agora. Olá, mundo. Estou programando muito bem hoje. Nossa, ficou zoado. Muito bem hoje. Este professor é bom demais. Alô! Vou apagar isso aqui que é fácil. Mas tudo bem. Esse professor deu aula hoje. Então, beleza. Então, olha só. Fim. Vou dar um Enter aqui. Tá? Eu poderia colocar um monte de linhas. Vou dar um Enter aqui e vou apertar Ctrl Z. Enter. E agora o que aconteceu? Olha lá. Finalizou o arquivo. Fechei o programa. Gerou um novo arquivo aqui. O que tem dentro dele? Tá lá, ó. Salvou o caractere estranho que eu apertei no teclado ali. Não tem problema. Mas o texto que eu coloquei, pessoal, tá lá no arquivo. Foi salvo. Então, vejam o que esse programa faz. Agora a gente vai analisar o código. Então, olha lá. Espero que vocês estejam enxergando. Olha só. char.c, que é um caractere. PA é um ponteiro para arquivo, que vocês viram. Nome é o nome do arquivo. Eu poderia pegar isso aqui, ó, e colocar aqui, tá, pessoal? Poderia fazer isso, tá? Não tem problema. Eu coloquei aqui porque eu digito depois, ó, uso depois esse nome aqui. Então, olha só. Estou abrindo um arquivo chamado write read file char.txt, porque eu estou escrevendo e lendo no arquivo caracteres por caractere, né? Abri o arquivo com W+, para leitura e escrita. E aí é o seguinte, C recebe get char. Cada letra do teclado, cada tecla que eu aperto, eu estou jogando no caractere C. Enquanto eu não apertar no teclado, ou seja, enquanto eu não digitar no teclado o caractere de fim de arquivo, que é o Ctrl Z, o que acontece? Escreva no arquivo PA o caractere C que foi lido aqui em cima. Então, eu digitei a letra A. Quando eu digito a letra A, ele vai e escreve no arquivo a letra A. No arquivo PA, a letra A, que está em caractere C. Aí eu volto a ler um novo caractere. Esse novo caractere é diferente de... o que eu digitei no teclado é diferente de Ctrl Z? É. Então, escreve no arquivo novamente esse caractere. Lê um novo caractere do teclado. Esse caractere é diferente de Ctrl Z? É. Então, escreve de novo. Então,
caractere que eu pressiono no teclado, ele é, então, salvo no arquivo. Caractere por caractere. Depois disso, se eu digitei o Ctrl Z, o que acontece? Rewind PA. O que é o rewind? Imagine que eu tenho o cursor aqui piscando, ó. Vocês estão vendo esse cursor piscando aqui. O rewind pega esse cursor e faz isso aqui com o cursor, ó. Aqui no começo. Fica aqui o cursor no arquivo. E aí o que eu estou fazendo depois? Escrita finalizada. Arquivo foi gravado com sucesso. Leia o primeiro caractere do arquivo PA. O primeiro caractere do arquivo PA é o que aqui nesse caso? A letra O. Então ele pega a letra O e joga em C. Aí eu estou escrevendo na tela, ó, puxar, ele escreve na tela. Escreve na tela o caractere O. Escreve na tela depois o caractere... Qual que é o próximo caractere? Acho que eu perdi. Cadê? Ah, tá. Aqui, ó. Vamos abrir aqui, né? Por que a gente não está abrindo daqui? Não é aqui. Aqui, ó, perdão. Aqui, ó. O primeiro caractere, pessoal, é o caractere O. Depois é o L, depois é o A, depois é o espaço, depois é o M. Então, caractere por caractere, isso é escrito na tela. Tá? Então, é isso que esse programa está fazendo. Primeiro tem uma repetição, que grava todos os caracteres que eu digito no teclado em arquivo. E depois eu volto para o início do arquivo e leio cada um dos caracteres do arquivo e mostro na tela. E aí eu finalizo fechando o arquivo que eu usei. E o arquivo ficou salvo, né, com a extensão .txt. Está lá a extensão do arquivo. Ó. Cada vez que eu executar, ó, se eu apagar esse arquivo e rodar aqui de novo, ó lá. Unila de Foz do Iguaçu. Enter, Ctrl Z, Enter, Enter. Olha lá o que apareceu no arquivo. Unila de Foz do Iguaçu. Tá? Então ele gravou no arquivo e escreveu na tela. Ele escreveu na tela, mas não apareceu para nós, porque a gente não está rodando daqui de dentro. Tá? Então, pessoal, esse código aqui, gravar e ler char. Ah, pessoal, eu quero outro nome de arquivo. Sei lá, mano. Coloca o nome aqui, ó, x.txt. Por exemplo, meu primeiro amor. Esse é o nome do arquivo. Se eu compilar e executar, vai gerar um arquivo chamado meu primeiro amor, por exemplo, foi com 18 anos. Enter. Ctrl Z, Enter. Tá lá, ó. Gravou um novo arquivo chamado meu primeiro amor.txt. Vamos ver se isso é verdade? Tem algum arquivo aqui chamado meu primeiro amor? Tá lá, ó. Meu primeiro amor.txt. Tá lá o conteúdo que eu acabei de digitar. Caractere por caractere foi salvo. Ok? E aí, pessoal, esse aqui é caractere por caractere. O próximo é igualzinho o programa, faz a mesma coisa, não muda nada. Porém, eu estou usando a função que escreve string, uma linha inteira na tela. Tá? Como que é isso? É dessa maneira que foi feito aqui, ó. Foi feito assim, ó. Gravar e ler string, cadê? Cadê? Gravar e ler string.txt. Tá lá, ó. Em vez de usar, ó, ao invés de usar fputC para gravar o arquivo, eu estou usando o quê? fputS. Querem ver? Olha lá no outro arquivo. fputS. E fgetS. fputf, fgetS. Que é para ler arquivo e tudo mais. Então, se vocês vão trabalhar com o programa de vocês e querem só salvar em arquivo, vocês podem usar essas funções aqui, esses dois arquivos de exemplo. Porém, eu sugiro que vocês usem a escrita formatada, que é mais fácil e melhor. Por quê? Porque vocês já conhecem a escrita formatada. A escrita formatada são esses dois exemplos aqui, ó. Gravar arquivo temperaturas, que escrita formatada de valores no arquivo texto, e ler arquivo temperaturas, que é a leitura formatada de valores no arquivo texto. Como que funciona esses dois códigos, pessoal? Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou voltar no código que eu já enviei para vocês. Vou apagar isso aqui, que não me importa, não me importa e não me importa. E esse aqui também não importa. Então, olha só. Cadê o arquivo aqui? Ó? Gravar arquivos temperaturas. Cadê? Esse aqui, ó. Enter. Olha o tamanho. 20 linhas, pessoal. Vocês vão aprender a gravar informações em arquivo. Olha lá. Primeira coisa, o nome do arquivo. Beleza.
né? O que esse programa faz? Ó? Vamos executá-lo antes de qualquer coisa. Então vamos lá, vamos executá-lo. Primeira coisa que antes de executá-lo, eu vou deixar aparecendo os arquivos aqui ao final, aqui ao lado. Ó. Esses são os arquivos da minha pasta. Lembrando que os arquivos que eu gero, gravo, leio, tem que estar na pasta onde eu estou executando o programa, certo? Onde eu compilei o programa. Então eu vou compilar meu programa. Build. Olha lá. Gerou aqui um executável. Tá? Agora eu vou executar o programa. Este programa converte temperatura de Celsius para Fahrenheit, gravando-as em arquivo. Informe quantas temperaturas em Celsius quer converter. Eu quero converter 1895 temperaturas. De 1 a 1895. Enter. Arquivo temperaturas. Arquivo temperaturas.txt gravado com sucesso. Enter. Tem algum arquivo aqui chamado arquivos temperaturas? Tem, ó. Surgiu aqui, ó. O que tem dentro dele? Opa! Até que número tem que ir? Do 1 até o 1895. Opa, perdão. Olha lá. Tá lá, ó. 1895 temperaturas. Gravou, professor? Sim, gravou. Mas eu não sei se é verdade. Então vem aqui, ó, dá um enter e roda para 1000 temperaturas, 10.000 temperaturas, 1 milhão de temperaturas. Enter. Será que gravou aqui, pessoal? Será que modificou o arquivo? Quantas temperaturas tem aqui? Olha lá. 1 milhão de temperaturas. Ou 1 milhão nada, 100 mil, né? Ah, professor, eu queria 1 milhão. Será que dá? Dá, cara. Faz o seguinte. Roda esse, dá um enter aqui, ó. Teu programa e digita 1 mil milhão. Pronto. Tá gerando. Gerou já. Foi rapidinho. Olha o tamanho desse arquivo. 22 megas. Esse arquivo aqui tem 22 megas, olha lá. Vamos abrir ele? Com bloco de notas? Tá lá. Vamos ver quantas linhas tem? Tem que ter 1 milhão de linhas. Olha lá. 1 milhão de linhas. Beleza? Então vejam que eu escrevi valores de uma variável. Aqui a temperatura em Celsius de um lado e a temperatura Fahrenheit do outro. Professor, eu queria colocar um aviso aqui em cima. Tipo assim, Celsius. Aqui. Opa, ficou até lento meu PC com 1 milhão de arquivos aqui aberto, né? Vai. Ó, Celsius. Fahrenheit. Nossa, gente, tá lento, hein? Ficou lento meu PC com 1 milhão aqui de arquivos. Mas tudo bem, daqui a pouco atualiza. Olha, atualizou. Tá, eu queria colocar um aviso assim, Celsius, Fahrenheit. Nós vamos fazer isso já, tá? Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês. Vamos ver o código disso. Como é que ele gera isso? Vocês já fizeram esse exercício de Celsius, Fahrenheit, uma função. Eu fiz semana passada, se não me engano. Faz uma função que recebe a temperatura em Celsius, mostra em Fahrenheit e mostra uma tabelinha das duas. Então, agora, eu gerei um arquivo onde eu coloco o resultado desse programa. Eu gravo em arquivo. Então, olha só. Cria a variável que representa o ponteiro para o arquivo. Beleza. Cria um vetor, uma string chamada linha. Cada linha do arquivo é uma string. Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu acho que eu nem estou usando linha aqui, cara. Nem precisaria ter isso aqui, tá? Nem precisaria. Então, olha só. Eu abro o arquivo com W+, para escrever nele. Beleza. Aí eu leio o valor da quantidade de temperatura Celsius que eu quero converter. Para a variável Q. Aí nós estamos fazendo um for, com I começando em 1, enquanto I for menor que Q, I++. Aí eu tenho a variável Celsius e Fahrenheit, que são floats. A variável I é inteiro. O que nós fazemos aqui? Eu estou convertendo a variável inteira I para um float e jogando uma cópia desse valor para a variável Celsius, que é float. Então fica o valor 1.0 dentro de Celsius. E aí, Fahrenheit recebe 1.8 vezes Celsius mais 32, que é aquela fórmula de converter Celsius para Fahrenheit que a gente viu. Feito isso, eu tenho a temperatura Celsius e a correspondente temperatura em Fahrenheit. Por exemplo, para o valor 1 grau Celsius. E aí, olha que fácil, pessoal. fprintf, escreva no arquivo PA, o quê? Um float, um tab, um tracinho, outro tab e outro float e pula a linha. Ou seja,
eu estou escrevendo isso aqui, ó, um float, um tab, outro tracinho, outro tab e outro float e pular linha. Eu estou escrevendo cada linha dessa no arquivo aqui, ó. E pode ver que está escrito no arquivo, não está na minha tela. Por que que não está na minha tela? Porque eu estou usando fprintf, passando o ponteiro para o arquivo que eu quero salvar nele. E o valor de cada um desses valores aqui, ó, é calculado, são dados por essas variáveis que foram calculadas previamente. Então eu coloco isso dentro de uma repetição e salvo no arquivo. Depois de gravar tudo isso no arquivo, eu fecho o meu arquivo e pronto. Aí digo, o arquivo cujo nome é tal, foi gravado com sucesso. Então, pessoal, se eu pegasse essa linha, copiasse ela e fizesse isso aqui, ó, tira o fprintf e tira o ponteiro para o arquivo. Pronto, eu vou escrever na tela agora. Então, tudo que eu agora escrever no arquivo, eu vou escrever na tela. Fiquem olhando agora. Olha lá, eu quero gravar 10 temperaturas só. Olha lá, as 10 temperaturas na tela foram impressas. E também foram impressas em arquivo. Se a gente olhar agora, ó, finalizei o programa, e eu abri essa pastinha aqui, ó, eu tenho as 10 temperaturas. Opa! Este arquivo foi modificado por outro programa. Quer atualizar? Sim. Olha lá, ó, as 10 temperaturas abertas que eu acabei de gerar. Então, a gente consegue escrever o que quiser no arquivo. Professor, eu queria colocar alguma coisa em cima. Gente, é simples. Antes de escrever as temperaturas, você vem aqui, ó, e escreve um negócio assim. Por exemplo, no arquivo, ó, Celsius. Aí eu vou no lugar do um tab, um tracinho, outro tab, e aqui eu vou digitar Fahrenheit. Vamos colocar maiúsculo, fica bonito, Celsius. Então, olha lá agora. Salvei, compilei o meu programa, eu vou reexecutar meu programa agora. Para 15 temperaturas. Enter. Beleza? Apareceu aqui? Não, porque eu não escrevi aqui. Eu escrevi Celsius e Fahrenheit no arquivo. Eu usei fprintf para escrever no arquivo. Então, vamos lá ver no arquivo se tem. Recarregar o arquivo, sim. Oh, shit. Não salvou? Por que não salvou? Será que eu salvei certo? Ah, pessoal, tá com erro aqui, ó, desculpa. Não compilou e não executou, tá? Tá faltando um ponto e vírgula aqui, perdão. É bom vocês verem isso, ó, tá faltando um ponto e vírgula. Ponto e vírgula, compilei, agora compilou, agora eu vou executar. Então, para 15 temperaturas, enter. Tá lá, beleza. Gerou o arquivo? Vamos abrir o arquivo aqui, ó. Cadê o arquivo? É esse aqui. Tá lá, ó, Celsius, Fahrenheit. Tá. Então, gravamos com uma escrita formatada, linha a linha no arquivo. Então, esse código-fonte faz exatamente isso. Ele grava no arquivo, linha a linha. Eu vou apagar aqui, porque a gente vai executar isso aqui novamente, tá? Então, olha só. Ok. Vamos fechar isso aqui. Não quero salvar. Vou apagar esse arquivo agora. Observem o seguinte, pessoal. Esse programa, ele grava dados no arquivo. Então, eu quero rodar novamente, gravando 2 milhões... Não é muito, né? Vamos colocar... Eu vou gravar 20 mil temperaturas no arquivo. Vou dar um Enter. Rapaz, vai demorar, porque agora está imprimindo em tela. Então, demora muito mais. Mas vamos esperar terminar. Terminou. Beleza. Gravou 20 mil dados no arquivo. Olha lá o arquivo. Tem 20 mil. Vamos confirmar. Tem. Fechou. Vou fechar aqui. Agora, pessoal, eu vou usar esse código aqui, ó. Ler temperaturas. Algum lugar tem. Ó, ler arquivos de temperatura para ler no meu programa esses dados que estão em arquivo texto. Ai, professor, não acredito. Quer ver? Olha só. Ó, pessoal, eu digo aqui qual que é o nome do arquivo que eu quero abrir. Eu quero abrir esse arquivo para leitura, ó o R aqui, ó. E aí é o seguinte, do mesmo modo que eu li, eu tenho que, desculpa, do mesmo modo que eu gravei, eu preciso ler. Então eu quero, ó o que acontece, eu abri o arquivo, abri, beleza? Coloco o cursor lá no início do arquivo, ou seja, o meu cursor vai estar aqui, ó. Hoje está piscando aqui o cursorzinho. Meu cursor vai ficar aqui no 1. E aí é o seguinte, eu quero ler a primeira linha. A primeira linha tem qual formato? É um número, é um tab
é um tracinho, é outro tab e é outro número. E aí ela pula a linha. Ah, então olha só meu código. Enquanto não chegar no final do arquivo PA, cujo nome é arquivostemperatura.txt, o que eu faço? Fscan F, leia do arquivo PA um float, depois vai ter um tab, depois vai ter um tracinho, vai ter outro tab, vai ter outro float e um pular-linha. Leia todas as linhas nesse formato. O primeiro %F, o primeiro float, é para ser armazenado no endereço da variável Celsius. O segundo float no endereço da variável Fahrenheit. E depois eu quero imprimir na tela do meu computador os valores que eu li de Celsius e Fahrenheit. E aí, para cada linha que eu li, eu aumento a variável quantidade. Porque ao final, quando terminar de ler todas as linhas, eu vou dizer o seguinte: o arquivo tal com %d linhas, esse %d é a quantidade de linhas, o arquivo tal com %d temperaturas lidas com sucesso. Então, olha só, se eu executar esse programa agora, o que vai aparecer? Esse programa aqui vai pegar esse conteúdo e vai colocar na tela. Quer ver? Olha lá. Compila e executa. Perdão. Compilei e executei. Olha lá. Tá lendo quantas temperaturas? Tem que ler 20.000. Vamos ver? 20.000 temperaturas. Professor, eu não acredito. Se você não acredita, guarde esse número aqui, ó. 36.032. É o último número. 36.032.00. Eu vou vir fazer o seguinte agora. Vou vir aqui na última temperatura, ó. 36.032.00. Eu vou colocar aqui o valor 99. E vou salvar. Salvei. Salvei meu arquivo aqui, ó. Se eu abrir esse arquivo de novo, olha lá, ó. O último valor vai estar .99, olha lá. Beleza? Se eu rodar o meu programa agora, eu vou rodar o programa, pessoal, vou dar aqui, ó. Eu vou dar um enter no ler arquivos.txt. Eu vou ler daqui. Tem que aparecer aquele programa lá, olha lá. Tem que aparecer o 99. Quer ver? Ah, ele fechou, caramba. Se ele fechou, não tem problema. Ele exibiu e fechou. Vamos rodar daqui somente. Run. Tem que aparecer o 99 lá no final. Para vocês terem certeza que eu estou mostrando os dados de um arquivo salvo em disco. Olha lá, ó. 99. Salvou o meu... Leu o arquivo que está armazenado em disco e mostrou na minha tela do meu computador, no meu programa. E eu posso pegar essas variáveis, manipular, trabalhar, fazer o que eu quiser. Então eu mostrei para vocês todo o processo de eu gravar arquivos e ler informações de arquivo texto. Tudo bem, pessoal? Esses códigos estão todos disponíveis no SIGA para vocês aí utilizarem, modificarem e principalmente aplicarem nos trabalhos aí de vocês, ok? E aí, para finalizar aqui, pessoal, tem dois códigos que também estão disponíveis para vocês, que é o 5 e o 6, que realizam a gravação e leitura de arquivos no formato binário. E aqui é legal vocês verem agora. Pessoal, é só isso aqui, a gente termina a aula, tá? De conteúdo, acabou. Então, olha só. Vamos abrir o gravar arquivo binário.c. Vamos lá. Qual que é? É esse aqui, ó. Gravar arquivo binário.c. Vamos apagar tudo que tem aqui, ó. Então, olha lá. Gravar arquivo binário.c. Enter. Abrindo meu bloco de notas. Então, olha lá, pessoal. O que esse programa faz? Ele abre um arquivo chamado Binary File Vector, arquivo de vetor binário, .dat. Poderia ser .doc? Poderia, mas não é o correto, tá? O correto poderia ser .bin, que é arquivo binário? Poderia. Só que DAT geralmente coloca para dados binários. TXT são para dados texto. CSV são para dados texto, mas que na padronização de valores separado por vírgula. O Excel abre arquivo CSV, por exemplo, né? Então, vamos trabalhar aqui, .dat, com padrão. Beleza, arquivo binário.dat. Então, abre esse arquivo para... Olha lá, pessoal, WB, escrita binária. Então, vamos lá, escrita binária.
Essa é uma função que me gera números aleatórios. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Criamos um vetor de tamanho 100 e eu defini uma variável de tamanho 10. Então, o que eu estou fazendo? Gerando 10 números aleatórios e jogando para o vetor. E aí, depois que eu criei um vetor com 10 números aleatórios, eu estou chamando a função fwrite, que eu falei para vocês agora há pouco, fwrite, para salvar o vetor com 10 números aleatórios no arquivo arc. O vetor, ele, em cada elemento, ele tem um inteiro. Por isso que eu coloquei, o tamanho de um inteiro é cada elemento. E nós temos 10 elementos, que é a variável tam, ok? Então, essa função, ela pega um vetorzão de 10 elementos e joga tudo de uma vez no arquivo. Joga aquele bloco de bytes referente ao vetor na memória no arquivo. Ele salva imagens, salva os dados binários no arquivo diretamente. E aí, eu estou falando, o número de elementos gravados no arquivo é result e fclose o arquivo. Então, olha só, pessoal. Não vou mais falar o que esse código faz, eu vou executar. Observem aqui que nós temos esses arquivos na minha pasta. Agora eu vou pegar esse código aqui, ó, vou compilar. Compilei, gerou aqui esse aqui. Esse é o executável, ó, esse. Eu podia dar um enter para executar. Não vou fazer isso agora. Eu vou fazer daqui, ó. Vou executar daqui direto, ó. Executei. Olha lá. Imprimiu na tela um vetor com 10 elementos, com valores aleatórios entre 1 e 1000. Olha aqui o código. Gera um número aleatório dividido por 1000. O resto de qualquer número aleatório dividido por 1000 é um número abaixo de 1000. Sempre. Então, esse número mais 1 é um número aleatório. Então, beleza. E aí, ó, 380, 966. O último elemento, 304. Beleza. Número de elementos gravados no arquivo, 10. Tá certo, porque são 10 elementos do vetor. Agora eu vou dar um enter. E é o seguinte, vocês estão percebendo que criou aqui um arquivo aqui agora, ó? Binary File Vector.dat. Vou abrir ele com um bloco de notas. Olha lá. Estão entendendo o conteúdo desse arquivo? Vocês conseguem ler? Não. Porque é um arquivo binário. Se é um arquivo binário, eu, humano, nós, humanos, não conseguimos ler. Quem entende esse arquivo binário é o computador, é meu algoritmo, é meu programa. Ok? Professor, mas como é que eu pego agora esses dados e trabalho com eles? Aí que nós vamos ter o ler arquivo binário.c. O código ler arquivo binário.c abre esse arquivo que a gente acabou de gerar, só que eu estou abrindo esse arquivo para leitura em binário. E aí o que eu estou fazendo, pessoal? Result recebe fread, leia um bloco do arquivo binário. Eu quero ler 10 elementos, onde cada elemento é um tamanho de um inteiro. E aí eu quero ler a partir da primeira posição da variável vetor, para o endereço de vetor na posição 0. E aí, ó, printf, número de elementos lidos, vai falar quantos elementos foram lidos, e o conteúdo do vetor que eu acabei de ler do arquivo. Eu estou fazendo um for para mostrar o conteúdo desse vetor. Vamos fazer assim o conteúdo, ó, v na posição %d é igual %d. Vamos só fazer isso aqui, ó. Só para vocês verem, tá, pessoal? Então, olha só. Vou compilar esse código aqui. Primeiro, eu quero que vocês olhem aqui nesse arquivo texto aqui. Qual é o último valor que tem? Ah, não dá para saber, né? Não dá para saber, porque é binário. Beleza, eu vou executar aqui então. Agora eu vou saber o valor, ó. Compila e executa. Vamos lá. Vou executar agora. Olha lá. 304 era o último valor. Ou seja, perdão. Aqui. Se eu abrir o arquivo, olha só, pessoal, é o mesmo arquivo, só que aqui eu estou visualizando ele no formato decimal, que eu li o arquivo binário, e esses dados aqui, ó, 380, 966, 304, estão armazenados aqui, ó. Você não entende, porque é binário, tá? Então, eu estou mostrando para vocês 2 arquivos. Ah, professor, eu não acredito que isso funcionou. Se você não acredita que funcionou, vamos gerar um novo arquivo?
Só que agora, em vez de ser 10 elementos, eu quero 15 elementos. Beleza? Então, olha lá. Compila. Eu vou, pessoal, só para vocês verem, eu vou apagar esse arquivo aqui, ó. Apaguei o arquivo binário ali. Agora, o que eu vou fazer? Compila, ó. Vou gravar um novo arquivo binário com 15 valores agora. Compila, executa. Pronto. Esses são os 15 valores do arquivo, ó. Começou com 128, terminou com 957. Agora eu vou ler. Vou vir aqui no programa que lê. Olha lá o arquivo do meu vetor agora. O que tem dentro dele? Tem mais conteúdo, mas é binário ainda. Então vamos lá. Eu vou ler agora esse arquivo aqui, ó. Ler arquivo binário. Executar. Oh, perdão. Aqui eu tenho que colocar que são 15 valores também, tá, pessoal? Compila e executa. Tá lá, ó. 957 é o 15º elemento do arquivo, que está armazenado de forma binária. Ok? Então, com isso, a gente tem o processo de gravar arquivo binário e de ler arquivo binário também. Tá? Quem quiser usar, pode usar para gravar arquivo binário e ler, não tem nenhum problema. Quem quiser gravar em arquivo texto é até melhor, que aí vocês conseguem abrir o arquivo texto e visualizar dentro dele. Tá? Então, assim, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês de arquivo é isso. Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês peguem esse código e repliquem, modifiquem para o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre os arquivos, os códigos? Lembrando que todos esses códigos estão nesse arquivo compactado aqui no SIGA, tá? Se vocês não tiverem dúvida, eu vou fazer a chamada de vocês já no SIGA também. Quem tiver dúvida pode postar aqui no chat ou abrir o microfone aí e perguntar. Alguma dúvida? Nada? Rapaz, vocês estão inteligentes, hein? Isso, o negócio realmente é na hora de você resolver, tá? E assim, se vocês pegarem esses códigos de arquivo, compilar e executar, vocês vão ver o que está acontecendo. E aí, vocês abrindo o código, vocês entendem a lógica de programação, o que foi usado, e adaptem isso para o problema de vocês. Modifiquem as variáveis que vão salvar no arquivo, etc. Tá? Deixa eu fazer a chamada então, pessoal. Adriana, Alberto, Ana e Beatriz. Adriana está, Alberto está, Ana está, Beatriz está, Andoberto está. Camila, Daniele, Gabriel e Guilherme. Camila. Uou, cadê a Camila? Daniele, Gabriel e Guilherme. Beleza, estão. Letícia, Lucas, Maitê e Rafael. Letícia, Lucas, Maitê e... Tá louco! Maitê. Marcelo não está, Marcos não está, Nathalie não está, Peterson não está e Rafael está. Pessoal, se eu estou fazendo a chamada e não esqueci de alguém, me avisem, tá? Rodney, Sara, Trader é o Andobert. Rodney, Raíssa no vídeo. Oi? Oi? Eu tenho 3 faltas. Ah, tá. O Andobert, né? Uhum. Vamos dar uma olhada lá. Já a gente dá uma olhada daí, Andobert. Uhum. Eu só finalizar aqui e a gente vê. Vinícius. Vinícius está. Bah, tem 2 Sara, né? Vamos ver. A Sara Aprídio está. Aprídio. Então a outra Sara não está. Beleza. Pessoal, então é o seguinte. Quem está com falta hoje? Marcelo, Marcos, Nathalie, Peterson, Raíssa e Sara, Anastácia. Estão com faltas por enquanto. Ok? Andobert, você tem faltas, né? Pode ser, cara, porque para mim aqui aparece Trader. Aham, é Trader, é Andobert, né? E aí, às vezes, eu esqueço, mas eu vou alterar lá na parada lá nos dias ali, eu vejo certinho o dia que você está com falta, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a mais? Dúvidas sobre isso ou qualquer outra coisa?
Não? Então, assim, pessoal, o nosso cronograma, eu adiantei essa aula para vocês já terem esse conteúdo, porque é simples. Arquivo é de boas aprender e usar, tá? Mas é útil também. Imagine se estão fazendo um cálculo lá na disciplina de cálculo numérico, sei lá, e você precisa salvar esse resultado. Tu salva em arquivo. Se esse cálculo demora 2 horas para executar, você não vai ficar 2 horas na frente do PC, vai tomar uma cerveja, fazer alguma coisa. Então você programa o seu algoritmo para salvar isso aí em arquivo, né? E facilita. Além disso, o trabalho final, todos os exercícios do trabalho final, os grupos têm que salvar alguma informação em arquivo, tá? Então, vocês usem esses códigos aí que eu passei para vocês. Beleza? Esses códigos para apresentação de... Estão todos no SIGA aqui na aula de hoje, ó. Código fonte manipulação de arquivos, tá? Todos os códigos. Quando você baixar esse arquivo, vão vir esses códigos aqui, ó. Ó, vão vir todos esses códigos. São 6 códigos que tem lá. Que são exatamente os 6 códigos que eu expliquei aqui para vocês. E eles também estão nos slides, no final dos slides, tá, pessoal? Quem quiser tem. Beleza? Aqui tem alguns exercícios bem simples, ó. Utilizando um ponteiro para um vetor de produtos e alocação dinâmica, faça um programa e cadastre produtos e tal. São exercícios para a gente resolver aí durante o semestre. Mas é assim, pessoal, já falo para vocês. Todo mundo terminou a lista 2, a lista 3, a lista 4. Façam esses exercícios aqui se você fez a lista 2, lista 3, lista 4. Tá? Que são os mais importantes aí. E para o trabalho de vocês vão utilizar arquivo na hora que vocês precisarem. Aí recorram a essa aula de hoje, ao conteúdo da aula de hoje. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para arquivo para vocês em hoje. Se vocês tiverem dúvida, por favor, postem aí. Se não, vocês estão liberados o restante da aula aí para continuar trabalhando aí nos exercícios, nas atividades. Lembrando que eu falei no começo da aula e volto a relembrar, tá? Na próxima semana eu aviso, mas provavelmente no dia 4/5, nós teremos uma aula parcialmente síncrona, onde eu vou resolver exercícios que vocês tenham dúvidas. De modo que, para vocês terem dúvidas, vocês precisam primeiro tentar fazer. Mas eu vou mandar e-mail para vocês disso, tá? Então, assim, a partir de hoje, vocês têm 1 semana, 2, 3, 4, 5 semanas inteiras antes de apresentar... 5 semanas? 5 semanas antes de apresentar o trabalho final. Então, pessoal, usem os horários de aula, o momento de aula, formem os grupos, conversem via internet, programa por meio do Replit lá em conjunto e tal, para vocês resolverem os exercícios. E usem o tempo de aula para isso. E lembrando que eu vou dar mais uma aula síncrona, ou parcialmente síncrona, para resolver exercício. Eu vou avisar vocês ainda. Mas provavelmente não é na próxima semana, é na outra semana. Na semana do dia 4 de maio. Beleza? Pessoal, é isso que eu tinha a passar para vocês. Se ninguém mais tem dúvida, então vocês estão liberados aí para continuar trabalhando aí offline aí no computador de vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de arquivo aí. E essa aula vai estar disponível para quem faltou, tá bom? Então, um abraço a todos aí e tenham uma boa semana. Até logo.